Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Cleito Felipe de Moraes. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí para ver essa talk. Também gostaria de agradecer ao pessoal da Azure Brasil por ter cedido esse espaço aí dentro da série de Descomplicando o Azure para estar falando um pouquinho sobre o uso de Cognitive Services em suas apps. Bom, sem mais delongas, meu nome é Cleito Felipe de Moraes. Eu sou casado com uma blogueira literária, tenho um filho e 2 gatos, que eu considero meus filhos também. Sou cruzeirense, já fui grafiteiro, já fui skatista. Hoje eu sou cofundador e líder da comunidade de Sorocódigos, né, a comunidade de Sorocaba e região. Sou MTAC, eu sou um associado MTAC, que é uma associação, aí, uma ONG que a gente trabalha junto, né? Em ajudar, né, são profissionais que trabalham junto em ajudar ONGs e demais instituições que precisam de uma ajuda, e a gente está sempre em eventos, em palestras, né, dando cursos, tentando disseminar o máximo de conhecimento possível também. Trabalho há mais de 6 anos como desenvolvedor do software, né? Trabalhei já com PHP, com Java, com Node, com outras linguagens. Hoje eu sou focado na plataforma .NET, porém qualquer linguagem eu acabo trabalhando quando necessita. Atualmente eu sou engenheiro de software na GFT Brasil, aqui de Curitiba. Porém, como eu falei, eu sou de Sorocaba e tento fazer um link sempre com essas duas regiões para a gente estar disseminando conhecimento e tudo mais. Então, do que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou estar falando sobre os Cognitive Services, mais especificamente sobre uma API chamada Sentiment Analysis API. Eu vou estar explicando um pouquinho o que são os Cognitive Services, o que é o Text Analytics, né, que é a frente que eu vou estar utilizando, a API em si de análise de sentimento, o porquê de estar utilizando isso, vou estar demonstrando uma demo e as referências. As questões, né, caso vocês tenham dúvidas, podem me mandar nos meus contatos que eu vou deixar no final, tá certo? Então, o que são Cognitive Services? Cognitive Service é uma solução desenvolvida pela Microsoft de inteligência artificial que facilita a nossa vida para resolver alguns problemas de negócio que temos no dia a dia de desenvolvimento de softwares e aplicações em gerais, né? Esses problemas são com o quê? Por exemplo, visão, fala, busca por conhecimento, né? Busca geral, né? E idiomas ou linguagens, né? Languages. O que, que isso significa? Significa que os Cognitive Services facilita a nossa vida para aplicar uma inteligência artificial em, em aplicações que desenvolvemos no dia a dia, que nos vai trazer uma facilidade para utilizar esse tipo de solução, né? Por exemplo, um reconhecimento facial, um reconhecimento de voz, uma busca ou até mesmo, perdão, perdão de novo, um reconhecimento de idiomas. Me desculpe, pessoal. De idiomas que vai facilitar a nossa vida nas aplicações. Então, pensando nisso, a Microsoft desenvolveu esses Cognitive Services que nos dá essa facilidade, porque pensa o quão seria difícil a gente estar trabalhando com reconhecimento de voz e ao mesmo tempo de face, ou não precisa nem ser ao mesmo tempo, mas, por exemplo, eu tenho reconhecimento de voz na minha aplicação, ou eu tenho reconhecimento de idioma na minha aplicação. Quem é que já viu, né, uma aplicação do Google que você aponta a sua câmera para um texto, por exemplo, em inglês, e ele traduz em português. Então, tudo isso são serviços cognitivos, são serviços que facilitam a vida do usuário. E os Cognitive Services estão aí para isso, né, para nos auxiliar nesse dia a dia. E falando mais especificamente do Text Analytics, o Text Analytics é uma API que, por si só,
ela já nos auxilia em muitas coisas. Dentre elas, ela nos auxilia principalmente em estar trabalhando com extração de informações, né, que vai trazer uma facilidade para a gente utilizar textos, né, para trabalhar com textos. Então, pensando na questão que eu falei dos serviços cognitivos estar facilitando a vida do usuário, pensa uma tela, a gente conhece, a gente sabe, né? Tem várias pessoas até que palestram sobre isso, como o Alexandre Costa, que é o Magu, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele. Utiliza aplicativos que lê a tela do celular ou do computador para ele, por ele ser deficiente visual. Isso é feito de uma maneira que tem um robozinho por trás que ele está ali na tela. A gente tem que desenvolver aplicações que respeitem isso, porque a acessibilidade é um caso muito complicado, é um caso que a gente precisa trabalhar, porque temos muitos usuários que dependem da acessibilidade para muitas coisas. Então não é só acessibilidade de inclusão, mas e sim de interação, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho um filho que ele é autista e a gente precisa fazer com que ele se sinta à vontade nesse mundo, assim como um deficiente visual, como nosso amigo Magu, como uma pessoa que não anda mais. Então a gente precisa fazer coisas no mundo geral para facilitar a vida dessas pessoas também, né? E a API de teste analíticas, ela traz para a gente algumas coisas que nos facilita, por exemplo, na busca de informações, no entendimento de algumas informações, numa tradução de um texto e no entendimento de como aquele texto está, se ele é um texto mais positivo, se é um texto mais negativo, né? Se a pesquisa que eu estou fazendo está trazendo um resultado é, mais positivo para mim ou mais negativo. Isso a gente consegue trabalhar com a parte de Text Analytics, né? E aqui eu vou estar passando um overview pelas 4 opções que o Text Analytics nos disponibiliza, né? Mas em muito mais do que isso, eu vou estar demonstrando uma demo para vocês, ou melhor, 2 demos para vocês, de como fazer a utilização da análise de sentimento. Todas as APIs do Text Analytics são interessantes, são muito fácil de se entender. Porém, a de sentimento eu acho que é a que dá um resultado muito mais impactante para você entender assim, pô, realmente isso vai me ajudar, né? Então, eu vou tá passando aqui agora sobre as 4 partes do Text Analytics, né, as 4 APIs. A primeira dela é a busca por entidades ou identificar entidades. O que significa isso? A gente já fez várias vezes, a gente faz isso todos os dias, de ir no Google e pesquisar alguma coisa. Na grande maioria das vezes, nós desenvolvedores pesquisamos soluções para os nossos problemas. Uma pessoa que trabalha com venda pesquisa novos clientes, né? E essa pessoa que trabalha com vendas ou com, por exemplo, vagas de emprego, né, um pessoal do RH, algo do tipo, ela precisa ser assertiva em alguns detalhes. Então, por que ela vai simplesmente entrar no Google e pesquisar lá Microsoft? Né? Ela quer pessoas que trabalham com Microsoft, ou ela está procurando emprego na Microsoft, ou ela está querendo fazer negócio com a Microsoft. É simples, você vai no Google, você digita lá Microsoft, vai trazer para você N informações. Aí entra o detalhe da identificação de entidades. Por exemplo, com a API de identificação de entidades, quando eu digito Microsoft na minha app, ele vai trazer tudo que é relevante e o que a API, o que a inteligência artificial do Cognitive Services acredita ser fiel para nos devolver. Então, ela vai trazer um valor mais assertivo. No Google, se você procurar Microsoft, não que seja ruim, pelo contrário, a gente sabe que a ferramenta do nosso dia a dia ela é muito boa. Mas se a gente colocar Microsoft em si, o que ele vai trazer para nós? Ele vai trazer notícias da Microsoft, ele vai trazer tudo.
menos a informação que queremos inicialmente, né? Ou até pode trazer a informação que queremos, mas não da maneira que estamos buscando. Outra coisa que é interessante de se ver é a questão de que podemos fazer a seguinte forma. Eu posso buscar informação da Microsoft e ela devolver num contexto que eu posso pegar palavras-chave dessa busca que eu estou fazendo. Por exemplo, o local onde a Microsoft tem o headquarter dela, ou, por exemplo, o nome do CEO e tudo mais. Para isso, a gente vai utilizar, dando um spoilers, né, do slide anterior, a gente vai utilizar o key phrases. Olha que interessante. Então a gente tem a identificação de entidades e dentro desse retorno da identificação de entidades, a gente pode utilizar a API de palavras-chave, né? Palavras-chave que estão naquele contexto. E daí, a partir daquele contexto, eu montar uma nova pesquisa, eu montar um novo dicionário das informações que eu preciso. São duas APIs que trabalham distintamente separadas, porém conseguimos integrá-las e fazer algo bem interessante. Outra coisa seria a utilização do idioma, né? Ou a detecção de linguagem, né? O que isso facilita para a gente? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma busca na internet, na nossa aplicação, e ela quer, né, um retorno, mas na língua dela, por exemplo, no português ou no inglês. E muitas vezes isso te devolve vários textos de várias línguas, dependendo da maneira que você fizer a busca, né? Então, se a gente utilizar a nossa API para verificar um retorno de um texto, se ele é um texto em inglês ou em português, se ele é um texto que está em espanhol ou que tem palavras em inglês, eu consigo fazer isso com a API. Eu passo o texto que eu recebi ou que eu quero digitar, não tem problema, para a API e a API vai me dar a avaliação de o quão aquele idioma está dentro do idioma que você está esperando. Então, por exemplo, eu passo um texto todo em inglês e eu quero saber o quão inglês ele é. Ele vai me devolver 100%. Por quê? Porque é um texto todo em inglês. Então a API vai analisar palavra por palavra e ela vai ver que todas as palavras são em inglês. E ela vai falar, ok, esse texto é todo em inglês. Porém, eu passo um texto que aqui no Brasil a gente é muito comum para nós, é digitar algum texto usando palavras como, por exemplo, build, deploy, né, que é o nosso dia a dia, por exemplo. Ah, estou fazendo o build dessa aplicação, vou fazer o deploy dessa aplicação, né? Estou fazendo o smoke test dessa aplicação. Então, a aplicação, a nossa API, vai conseguir avaliar esse texto e falar, ó, esse texto é 90% português, porque tem algumas palavras que eu não reconheci no idioma português. E daí eu posso fazer a jogada inversa, fazer as duas verificações, se ele é inglês e se ele é português, e ele vai devolver, olha, esse texto é 10% em inglês, porque o restante não é em inglês. E você vai saber que você tem palavras em inglês, palavras em português dentro desse texto. É bem interessante trabalhar com essa API. Recentemente eu até fiz um teste com ela num projeto que eu estou trabalhando atualmente para verificar, porque a gente trabalha muito com indianos e com espanhóis e tudo mais, né? O próprio pessoal da Costa Rica que fala tanto o inglês quanto o espanhol e tem algumas pessoas que falam português por lá. Então a gente acaba muitas vezes pegando alguns textos que a gente fala, essa pessoa escreveu algo que eu não estou entendendo. Deixa eu ver o que essa palavra significa. Aí eu, para facilitar um pouco a minha vida, foi bem uma POC mesmo, né? Como eu sempre gosto de trabalhar de estar estudando as coisas dentro do Azure, principalmente, eu fiz o quê? Peguei essa API, peguei alguns textos que eu recebo diariamente e comecei a colocar numa base de um arquivo texto que eu queria que a minha API lesse. Ela começou a ler e devolvia palavras-chave. Eu usei essa API junto com a palavra-chave também, né? Devolveu algumas palavras-chave que
Muitas em inglês eu não conhecia, ou em espanhol eu não sabia o que significava, né? Eu não falo espanhol, então é aquela história, a gente fala a mistura do espanhol com o português muitas vezes, então a gente acaba entendendo, né, algumas palavras. Então, algumas palavras eu não conhecia, então ele trouxe essas palavras-chave e dentro dessas palavras-chave eu vi, opa, isso aqui é espanhol, isso aqui é inglês, isso aqui é português. Ele devolvia para mim. É bem legal trabalhar com ela. É um case que vale muito a pena, né? De estar trabalhando aqui, de estar fazendo alguns estudos com e possivelmente colocando uma aplicação em produção, que eu acho que hoje o Cognitive Service está bem maduro, então vale muito a pena utilizar ele no dia a dia nosso dos produtos que a gente entrega. Então o Keyphrase, como eu já falei, ele nada mais é do que palavras-chave que ele devolve dentro de um texto. Então, por exemplo, eu coloco um texto lá que eu estou em Seattle, visitando Space Needle. De lá eu vou para a sede da Microsoft, por exemplo, né? Quem sabe um dia eu consigo fazer isso. Que ele faz? Ele vai pegar, por exemplo, Microsoft, Seattle, Space Needle, né? E vai me devolver essas palavras. Ó, no seu texto tem essas palavras-chave aqui. Você quer guardar elas para uma possível pesquisa posterior, uma utilização de tags, por exemplo, né? A gente sabe que hoje em dia tudo a gente usa tag nas redes sociais, então por que não, né? E a gente criar uma API, né? Ou melhor, criar uma API não, criar uma aplicação que utiliza essa API para gerar conteúdo e desses conteúdos achar as palavras-chave e gerar as hashtags para a gente estar compartilhando, né? Legal. Depois de passado por esses caras, a gente vai chegar no análise de sentimento, API de análise de sentimento do Cognitive Service Text Analytics. A API de análise de sentimento, assim como as outras, ela recebe inputs, né, e devolve um valor. No caso das outras, por exemplo, do Keyphrase, ela vai devolver as palavras-chave. No caso do idioma, ele vai devolver esse idioma, o quão o idioma é português e inglês. E ele português, inglês ou qualquer outra língua. Ele trabalha bem parecido com o Sentiment Analytics. No caso das entidades, ele vai devolver o conteúdo da entidade. Então, tudo isso tem um score. Todas essas APIs têm um score. O que seria esse score? Esse score para a gente é o quão assertivo é nossa API devolveu. Então, por exemplo, no caso do idioma, ele vai devolver o quanto de porcentagem ele está entendendo de que aquele texto é no idioma que você está esperando, né? Pode ser 100%, pode ser 90%, 80%, 70%, 2%, tanto faz. No caso da Analytics, do Sentiment Analytics, né, da API de sentimento do Cognitive Service, ele vai devolver o quão positivo ou negativo é esse texto. O que seria positivo ou negativo? Seria exatamente o quão feliz ou quão triste é esse texto, né? Ou o quão alegre e bravo, ou alegre não, mas quanto é amigável ou rude, né? Vamos dizer assim. Então ele vai trabalhar com isso. Então esse range é de 0 a 1. Simples assim, de 0 a 1. Só que a gente sabe, né, na matemática, entre 0 e 1 tem uma infinidade de números. E ele vai devolver esse score, esse double, é um double que ele devolve para a gente. Quanto mais próximo ele estiver do 1, mais positivo ele vai ser. Igual está no desenho da tela aí, ele apontando a carinha triste e já está bem próximo da carinha feliz. Ele vai devolver isso para a gente. E dentro disso a gente vai conseguir trabalhar, né, fazer as tratativas necessárias para que a gente devolva, né, um conteúdo amigável para o nosso usuário, ou pelo menos um conteúdo entendível, né? Porque eu costumo usar de exemplo sempre a questão do texto no WhatsApp, por exemplo, porque muitas vezes no texto a gente acaba sendo rude sem perceber, né? E o que isso impacta? Impacta que se eu estou mandando um texto para o meu gestor, por exemplo, e o texto ficou meio rude, o gestor pode muitas vezes nem ligar, simplesmente ok,
entendi o que ele falou. O cliente pode falar, nossa, por que ele me respondeu assim? Ou para qualquer outra pessoa, num grupo, né? Já teve várias discussões em grupo que eu via que a pessoa simplesmente falava, já aconteceu comigo até, de uma maneira e a pessoa do outro lado entendia errado, né? E ela falava, ela acabava me respondendo mal ou vice-versa, né? Tipo, perguntava, oh, mas por que você respondeu assim, né? E não, eu não quis passar em nenhum momento uma resposta rude, né? Mas isso pode acontecer porque somos humanos, muitas vezes escrevemos no dia a dia na correria. Então, a API de análise de sentimento vai nos ajudar com isso. Mas por quê? Por que, que eu tenho que usar os Cognitive Services? Por que, que eu tenho que usar? Para que isso serve? Né? Bom, eu acho que eu já falei até alguns exemplos, e desses exemplos primordiais eu acho que é a questão da acessibilidade, e a questão do entendimento ao próximo, né? O vulgo, né, que a gente usa muito, que é a empatia, né? Você tem empatia pelo próximo. Muitas vezes a gente pega uns textos na internet que você fala, nossa, porque essa pessoa falou assim? Nossa, esse texto tá assado, e isso e aquilo. Isso é muito complicado muitas vezes para uma pessoa que é deficiente visual, que ela só está lendo o texto. Isso é complicado muitas vezes para uma pessoa que fez uma pergunta e recebeu uma resposta não muito legal, né? Eu acho que todos também já passaram por isso de fazer uma pergunta no Stack Overflow e alguém responder lá, tipo assim, ah, procura no Google. Cara, se eu já estou no Stack Overflow é porque eu procurei. E você quer, de repente, deixar isso claro, mas você não quer ser rude. Mas o cara já foi rude com você, ou às vezes ele nem foi rude, mas o jeito da resposta dele não é uma resposta positiva. Então, isso facilita a nossa vida, facilita a vida do usuário. E pensando sempre no próximo, a gente pode melhorar muito as nossas apps, devolvendo sempre um retorno, né, do quão positivo ou negativo é aquilo. Por exemplo, quando você está digitando a senha, não mostra lá se a sua senha é fraca, mediana ou forte, que a gente não pode fazer isso com o texto. Ó, seu texto tá legal, opa, não tá tão legal. Olha, seu texto está rude, né? Por que a gente não pode trabalhar assim, né? E de repente ser um pouco mais amigável com a pessoa do lado, né? Não estou falando que todo mundo tem que ser amigo, todo mundo tem que ser é, polite, assim, mas tipo educado, né? Mas assim, eu acho que a educação vem em primeiro lugar para tudo e as APIs está aí para nos ajudar muito com isso, porque muitas vezes a gente não percebe que estamos sendo mal educados, que estamos sendo rudes. E se a API nos facilita isso, por que não, né? Acho que vale muito a pena. Então, chega de enrolação, acho que eu falei demais até. Vamos mostrar um pouquinho para vocês a utilização da API, certo? Então, eu tenho aqui duas aplicações no Visual Studio. Uma delas é um console application muito simples, certo? Só que antes de chegar aqui nesse console application, eu vou lá no meu portal do Azure, né? Estou aqui no meu portal do Azure e eu vou mostrar para vocês o quão simples é criar um, um Cognitive Services, no caso do Text Analytics, para utilizarmos. Se vocês olharem aqui nos meus recentes resources, eu já tenho um Cognitive Service, né, uma API de Cognitive Service e um resource grupo criado para essa palestra. Porém, eu vou estar fazendo a criação de uma nova, só o passo até criar, porque ela não vai deixar criar uma conta gratuita, porque eu já estou utilizando na outra que está criada. Mas o que, que eu vou fazer? Eu venho aqui, Create New Resource, né? Create Resource. E eu posso vir aqui, ó, AI mais Machine Learning. Cliquei aqui, olha aqui, ó. Visão computacional, reconhecimento de face, Text Analytics, entendimento de linguagem, pesquisa no Bing. São as APIs do Cognitive Services para utilizarmos dentro das nossas aplicações. Qual que eu quero? Qual que eu estou falando aqui para vocês? É a Text Analytics. Cleito, consigo buscar na pesquisa a hora que eu estiver aqui no Get Start, em vez de eu vir aqui clicar? Consigo. Text Analytics está aqui. Ou Cognitive Services está aqui.
certo? Cliquei aqui no Cognitive Services, ele vai trazer para mim, quero criar um Cognitive Services aqui, certo? Eu gosto de vir aqui direto, para mim não ter que ficar escolhendo muita coisa, então eu clico aqui em Text Analytics, ele vai pensar um pouquinho, deixa ele pensar. Enquanto ele está pensando, deixa eu vir aqui no Visual Studio, só para mostrar para vocês o que essa app está fazendo. Enquanto está criando lá a interface do Azure para mim mostrar como criar um serviço, eu já tenho um serviço criado. Então, o que eu posso mostrar para vocês? Aqui eu criei uma caixa de texto normal para digitar um texto, certo? Seja ele positivo ou negativo. Ele vai chamar a minha API aqui, ok? E vai me devolver o resultado. O resultado vai ser aquele número double que eu falei no começo, que nada mais é do que o quão o meu texto é positivo ou negativo, né? Mas como que isso acontece? Deixa eu ver aqui. Está demorando para criar o meu Azure aqui. Aí, agora foi. Beleza. Então, antes de eu mostrar lá o que eu estou fazendo, voltando aqui para o portal do Azure, eu preciso só colocar um nome, teste API text, né? Selecionar a minha subscription aqui, passo normal do Azure, acho que quase todo mundo que já mexeu com o Azure sabe esses passos principais. Location, eu posso colocar a localização que eu quero, então sou do Brasil. Aqui no Resource eu posso colocar o meu Azure Brasil, por exemplo, que eu já tenho criado, caso eu fosse criar um outro Cognitive Service. E aqui na minha camada de preço eu posso escolher qualquer uma dessas. Porém, o que acontece? Eu sempre escolho a Free, né, porque eu estou usando para teste, a não ser no meu dia a dia de trabalho, quando eu preciso criar de verdade. E para teste ela já está criada, que é a F0. Porém, essa F0 ela tem a opção de até 5.000 requisições por mês. É muita requisição para a gente estar estudando, para a gente estar brincando com essa API, certo? Então, não tem problema nenhum escolher ela. Vai nela. No dia a dia de trabalho, se é uma aplicação que consome bastante, sim, você vai ter que escolher alguma dessas, né? Ou uma aplicação que consome mais ou menos de vez em quando, de repente a primeira aqui, que é a S, que é 1.000 chamadas por minuto, às vezes pode ser que seja viável pela questão de preço. Mas aí você que vai ver o que é melhor para sua aplicação. Feito isso, eu vou clicar em Create e ele vai fazer o processo e ele vai criar para nós os nossos serviços. Então, se eu vim aqui em todos os resources, eu não quero criar um novo, que eu já tenho criado. Vim aqui na minha assinatura que eu estou utilizando. Eu tenho meu resource group chamado Azure Brasil. Cliquei nele. Ele trouxe aqui para mim. Ele traria todos os serviços que tem. Aqui dentro eu tenho Descomplicando o Azure. Cliquei nele também. E OK. O que eu fiz aqui agora? Eu acabei de abrir o meu serviço cognitivo de Text Analytics. Aqui ele dá um quick start rápido para você começar a consumir essa API, mas eu vou logo no overview, que é o importante para nós. Aqui eu tenho informação do meu resource group, status, location, subscription, minha ID de subscription, minhas tags, né? E qual é o meu tipo de API, então, Text Analytics, o preço e o meu endpoint. Aqui chegou no ponto que eu quero, meu endpoint. Então, por exemplo, eu estou testando, eu poderia pegar este endpoint aqui e colocar no Postman e passar minhas chaves com o corpo do meu conteúdo e ver o que ele retorna. Perfeito, ele vai funcionar. Então eu consigo utilizar esse serviço cognitivo em qualquer linguagem, não precisa ser só em .NET. Pode ser num Node, pode ser dentro do próprio Azure, usando uma function, por exemplo, né, um Azure Function, ou qualquer outra coisa. Posso fazer isso, não tem problema. Né? Ou aplicação Java, que seja. Ok. Voltando aqui para o meu Visual Studio,
o que eu tenho aqui? Antes de mais nada, eu referenciei aqui, eu adicionei uma referência a um pacote no Get, que a própria Microsoft disponibiliza para trabalhar com .NET, que é o microsoft.azure.cognitive-services.language.textanalytics. Instalei esse pacote, ele já vai instalar os demais, até o Newton.json, não tem problema, ele já vai instalar para nós. E o que esse pacote me dá? Ele me dá toda a utilização dos modelos e dos métodos que o Cognitive Service disponibiliza para mim. Para o caso, para o Text Analytics. Então, por exemplo, eu criei uma classe estática aqui, bem simples, tá? Temos 57 linhas de código, porém, muitos são comentários, então tem bem menos. E o que esse método, essa classe aqui faz? Primeiramente, eu tenho aqui um read-only-static, que é para mim obter a minha assinatura, né? A minha API. Então, assim, voltando lá no Azure, só para vocês entenderem por que eu estou falando, por que a gente precisa fazer essa questão do acesso ao Text Analytics, se vocês olharem bem, esse endpoint, ele é um endpoint genérico. Todo mundo que criar um endpoint na região do Brasil, ele vai dar Brasil South, API, Cognitive, Microsoft.com, né? /text, /analytics, v2.0. Ele sempre vai dar isso aqui. Por quê? É um endpoint base para os Cognitive Services, certo? No caso, para o Text Analytics. Mas antes do .com, né, é para o Cognitive Service, API do Cognitive Service. Então, todo mundo que criar uma API do Cognitive Service vai cair aqui, certo? Por que precisamos criar esse carinha aqui, né? Dessa maneira, não precisa ser só dessa maneira, né? Eu criei dessa maneira, né? Mas por que eu preciso fazer isso? Eu preciso criar um Text Analytics Client que ele vai receber um API Key Service Client Credentials. Por quê? Baseando-se na API, né, no endpoint que a API nos dá, eu não sei de quem que é o serviço e qual o serviço que eu vou utilizar, né? De qual conta, de qual subscription eu tenho que cobrar, caso eu tenha que cobrar. E a nossa key, API Key, ela vai nos ajudar com isso. Então, eu vou passar sempre esses dois caras, esse cara aqui, juntamente com o meu endpoint. Então, eu vou pegar a base URL, né? E vou passar na minha construção da minha API aqui. Ele vai montar para mim o meu Text Analytics Client para mim consumir na minha aplicação. Aí aqui embaixo eu criei um método getSentiment, né? Que ele faz o quê? Ele faz uma request multilanguage batch input, então eu estou falando que eu quero buscar em qualquer língua, não é numa língua específica, eu poderia setar uma língua específica, mas no momento eu não quero, né? Eu passo o meu texto aqui, né, que eu estou passando como parâmetro no meu método, ele é do tipo task, né, task async, então eu vou devolver o meu análise de sentimento aqui, a hora que eu chamar ele, né, a hora que eu executar o sentiment async, passando minha request, que eu estou com o meu texto dentro, independente da língua, ele vai devolver para mim esse resultado. Dentro desse resultado, esse resultado é um objeto JSON, né? E dentro desse resultado, ele vai me devolver o meu score. E é isso que eu quero. Então, ele me retorna o score, esse método aqui. Só para entender essa chamada aqui, API Sentiment, API Key Service Client Credentials, eu faço ela aqui, ó. Eu estou herdando de Service Client Credentials e sobrescrevendo o método Process HTTP Request Async, que aqui eu estou passando a minha subscription no meu parâmetro OCP API Subscription Key, dentro do meu header da minha requisição. É exatamente isso que eu estou fazendo. Quando a task está completa, eu estou conectado, eu criei uma conexão com a minha aplicação, eu consigo executar. Simples, não é um código difícil nem nada.
O que é importante da API que precisamos pegar lá no Azure, no portal do Azure? A nossa base URL utilizando apenas só até o .com. Por quê? Porque essa chamada aqui, né, que eu estou criando aqui, ela já está colocando o restante da minha API, né? Ela já sabe que é a versão 2, ela já sabe que é a conexão com a minha aplicação. E aqui, né, eu estou passando minha chave para ela saber quem que ela tem que chamar, de quem que ela vai ter que cobrar depois, certo? Então, por isso que eu não preciso passar o meu endpoint inteiro aqui. A API, né, esse pacote do NuGet já trabalha isso para mim. Então, vamos executar aqui para a gente ver rapidinho o que está acontecendo. Né? Clicar aqui, é uma aplicação console, então é bem simples esse aqui. Aí o próximo exemplo vai ser um pouquinho mais legal que eu vou estar mostrando. Então aqui eu vou colocar um texto qualquer que eu tenho, que é o mesmo que eu vou usar na outra aplicação. Né? Então eu vou colocar aqui, let's get tacos for dinner tonight. Não é mock, tá, galera? Isso aqui está funcionando de verdade. Depois eu posso até tentar passar um outro texto aqui. Mas é que esse texto eu sei o quanto que ele vai devolver do resultado. Então, dei o Enter, ele vai chamar minha API e ele me devolveu 0,84. Então, ele está muito próximo do positivo. Né? Morreu a aplicação, vou subir de novo ela aqui. Vou passar um texto que ela tem que devolver, que ela vai ser em português, perdão. Então, né, vamos almoçar no Outback amanhã. E ela devolveu 0,84 porque ela é uma mensagem que ela entendeu ser positiva. Só que não é visível, né? Você ficar vendo essa numeração. Isso não é, não é bom para o usuário. Ok. Então o que eu posso fazer? Eu tenho aqui uma aplicação rodando no meu device. Esse aqui é o meu device Android, Motorola. E eu tenho aqui a aplicação que está rodando. Só para vocês verem, tá laranjinha aqui porque ela está rodando. Aqui eu tenho a mesma configuração com um pouquinho mais de tratamento, porque esse exemplo é o exemplo próprio da Xamarin, né? Até eu deixo claro para vocês, eu peguei o exemplo próprio da Xamarin para ficar mais fácil de vocês verem que o negócio está funcionando de verdade e que ele funciona de uma maneira com a aplicação que já não é tão nova, a estrutura dela já não é tão nova e ela ainda funciona muito bem. Então aqui na nossa aplicação que foi criada pelo Brandon lá na Microsoft, né, na Xamarin, ele criou essa interfacezinha. E olha que legal, vamos colocar aqui o mesmo texto. Let's get tacos for dinner tonight. Ok? Vou executar. Como ele vai conectar no meu 3G, ele vai demorar um pouquinho para responder a API, né? Mas, ó, respondeu, telinha ficou verde e ali o nosso emoji com a carinha feliz. Não é muito mais amigável do que aquela tela console que devolve 0,80, tralalá? Ok, texto positivo. E o texto negativo, como que ele vai ficar? No, thanks. I don't like tacos. Não gosto de tacos. Mentira, eu gosto, mas vamos mandar assim. E texto negativo. Por quê? Porque eu neguei. Né? Eu fui contra a chamada dele. Né? Eu não quis. Então, é legal. É muito boa essa API. Ela viu, vocês viram como simplesmente numa app ficou muito mais amigável ver o resultado que ele dá naquele 0,84 que devolveu para gente. Então, se eu vim aqui, você pode ver que eu estou devolvendo o meu score aqui na minha chamada lá na minha aplicação.
E é isso que ele está fazendo. Ele está simplesmente pegando o meu resultado e devolvendo se ela está positivo ou negativo. Essa é a API de sentimento do Cognitive Service, pessoal. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu consegui demonstrar bem como criar o serviço. É bem simples, não tem segredo. Mostrar no console application o resultado cru, como que ele devolve, né? Ele devolve um double ali para nós. E mostrar dentro de uma app como que ela está funcionando. Eu estou fazendo no meu GitHub, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir meu GitHub aqui para vocês. Agora, eu tenho um projeto no meu GitHub que é exatamente para trabalhar com Text Analytics, né? Que é esse cara aqui, Text Analytics Example. Ele está bem cru, eu tenho quase nada ainda nele. Mas nele eu vou ter todas as APIs funcionando tanto numa app Xamarin quanto numa aplicação ASP.NET, quanto numa aplicação console. E eu pretendo aumentar esse projeto para ter mais números de exemplos utilizando em outras linguagens aqui dentro desse repositório. Fiquem à vontade de verem lá. Aqui eu estou terminando tem um exemplo aqui do Xamarin e do Cognitive Service, o link aqui para vocês conseguirem ver. E também tem aqui todos os meus contatos para vocês estarem entrando em contato comigo, né, caso vocês queiram falar sobre isso. Facebook, Twitter, meu LinkedIn, meu Instagram, meu próprio GitHub, meus dois e-mails principais que eu sempre estou olhando, que é meu e-mail do Yahoo e meu e-mail do MTAC. Sim, eu tenho Yahoo ainda, né? Aí está o logo da Sorocódigos, alguém já deve ter visto por aí, quem pode estar assistindo. Se não viu, é o nosso logo da comunidade. Estamos tentando fazer ela crescer mais na região de Sorocaba. E mesmo eu estando em Curitiba, estou tentando facilitar as coisas por lá. Né? Tem uma galera que está tocando as coisas por lá e eu estou ajudando. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, se quiserem entrar em contato comigo, Twitter, Instagram e o Medium é o mais fácil, que é o que eu mais acesso, tá? Então, todos eles são @Clayton_Felipe. Né? A GFT está contratando quem tiver vontade de trabalhar numa empresa multinacional, com projetos internacionais, com uma cultura ágil bem legal, uma cultura de valorizar o profissional muito legal. Estamos aí. Pode entrar em contato comigo, pode entrar no site da GFT, gft.com, e dar uma olhada no site lá. Estamos crescendo muito, a gente está precisando de gente boa, né? E aqui também trabalha muita gente boa. Mais uma vez eu agradeço, né? E caso queiram, é só entrar em contato comigo. Meu GitHub vai estar todos os exemplos. Eu vou estar colocando o PPT também, tanto no SlideShare quanto no próprio GitHub, provavelmente, né? E no meu blog. Então fique à vontade para entrar em contato comigo. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Comunidade do Azure Brasil, muito obrigado também. E fiquem à vontade para me contatar sempre que precisar. Beleza, galera? Abraço, até mais.